Olá! Chegamos à 12ª aula do estudo aprofundado do Apocalipse. Hoje vamos estudar as cartas dirigidas à Filadélfia e à Laodiceia. Vamos à leitura então da carta à Filadélfia, no capítulo 3, os versículos de 7 a 13. Ao anjo da igreja em Filadélfia escreve: Essas coisas diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, e que fecha e ninguém abrirá. Conheço as tuas obras. Eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. Que tens pouca força, entretanto, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Eis farei que alguns dos que são da sinagoga de Satanás, desses que a si mesmos se declaram judeus e não são, mas mentem, eis que os farei vir e prostrar-se aos teus pés, e conhecer que eu te amei. Porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. Venho sem demora. Conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Ao vencedor, falo-ei coluna no santuário do meu Deus, e daí jamais sairá. Gravarei também sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu, vinda da parte do meu Deus, e o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Das 7 igrejas da Ásia, apenas a igreja de Esmirna e de Filadélfia foram aprovadas por Deus, ou seja, não receberam nenhum tipo de reprimenda ou exortação. Todas as demais receberam algum tipo de admoestação, de advertência. Então a igreja em Filadélfia, ela está atualmente com cerca de 50 mil habitantes, é a atual Alaseir. O seu nome deriva de Átila II, no ano lá 159, 138 a.C., cuja lealdade ao seu irmão Eumenes conquistou-lhe o epíteto de irmão amante. Daí então que Filadélfia é amor fraternal, amor de irmão. Ela foi fundada para ser o centro de difusão da língua e costumes gregos na Lídia e Frígia. Portanto, uma cidade que tinha como foco a cultura, principalmente da língua grega. Foi uma cidade missionária muito bem sucedida. Cristo se autodesigna como o santo e verdadeiro nesta carta. Aquele que tem a chave de Davi. Interessante essa expressão de ter a chave, que ela aparece em alguns textos da palavra de Deus. Por exemplo, lá em Isaías, no capítulo 22, no versículo 22, diz assim: Porei sobre o seu ombro a chave da casa de Davi. Ele abrirá, e ninguém fechará. Fechará, e ninguém abrirá. É a mesma expressão, percebe? Que está lá no livro do Apocalipse. Mateus 16, 19 é quando então Jesus faz a Pedro então essa promessa. Eu te dar-te-ei as chaves do reino. E então diz para ele: aquilo que for ligado no céu será ligado na terra, o que for desligado na terra será desligado nos céus. Então a chave do reino de Deus. Então essa questão da chave e de abrir a porta e fechar a porta está muito relacionado a essa autoridade que o Senhor tem e também confere aos seus filhos. Uma porta aberta que ninguém pode fechar. Interessante isso. As portas se abrem, as portas se fecham. Mas portas que se abrem ou se fecham, assim acontece
debaixo da providência de Deus, do consentimento de Deus, da vontade de Deus. É Ele que permite todas as realidades. E o apóstolo Paulo, ele experimentou muito essa questão de portas se fecharem e portas se abrirem. Lá em 2 Coríntios, no capítulo 2, vamos ver lá. No capítulo 2, o versículo 12, ele diz assim: Ora, eu quando cheguei a Troade para pregar o evangelho de Cristo, uma porta se me abriu no Senhor. Um outro mais para frente, no Colossenses capítulo 4, versículo 3, ele diz assim: Suplicai ao mesmo tempo também por nós, para que Deus nos abra a porta à palavra, a fim de falarmos do mistério de Cristo, pelo qual também estou algemado. E ainda no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 14, versículo 27, diz assim: Ali chegados, reunida a igreja, relataram quantas coisas fizera Deus com eles e como abrira aos gentios a porta da fé. Então, essa questão, ela está muito bem retratada. Aqui, quando fala no versículo 8 de Apocalipse, capítulo 3, eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. Isso dá uma segurança tão grande para aqueles que creem na palavra do Senhor. Essa expressão porta aberta, nós vamos ver isso, mas no capítulo 4, quando começa a segunda sessão paralela, é a visão do trono. Então, quando ali nós temos João, que tem aquela visão pessimista do momento em que estão vivendo, a grande perseguição da igreja por parte do império e dos judeus, dos judaizantes, o declínio ali parece do cristianismo, parece até a ameaça de extinção do cristianismo, aquele cenário terreno terrível, pessimista. Então, no capítulo 4, na visão do trono, João é convidado a olhar para cima. Então, a palavra de Deus diz assim, lá, depois dessas coisas olhei, e eis não somente uma porta aberta no céu, como também a primeira voz que ouvi como de trombeta ao falar comigo, dizendo, sobe para aqui, e te mostrarei o que deve acontecer depois destas coisas. Ou seja, havia uma porta aberta lá no céu. E mais, eu quero te mostrar muitas portas que serão abertas. Portanto, não desanime. As características da igreja de Filadélfia, entre elas, era uma igreja que guardava a palavra de Deus. E segundo, não negaram o nome do Senhor Jesus, apesar de ser pequeno rebanho e sem força. Essa questão de guardar a palavra do Senhor está muito bem assim representada, principalmente no Salmo 119. Há muitos textos no Salmo versículos do Salmo 119 que tratam dessa questão. Vamos ver o Salmo 119, o versículo 11, como uma ilustração. Diz assim, guardo no coração as tuas palavras para não pecar contra ti. Guardo no coração. Isso mostra zelo, isso mostra temor, isso mostra todo o cuidado com a palavra do Senhor. Filadélfia tinha essa característica. Era uma igreja, portanto, amada pelo Senhor. O Senhor Jesus faz questão de dizer que ama essa igreja. Ele diz assim no versículo 9, eis que farei que alguns dos que são da sinagoga de Satanás, desses que a si mesmos se declaram judeus e não são, mas mentem, eis que os farei vir e prostrar-se aos teus pés e conhecer que eu te amei. Ah, que doce expressão, que eu te amei. A grande motivação que moveu o coração do Senhor para vir a essa terra e dar sua própria vida foi esse amor
por aqueles que são seus. Louvado seja o nome do Senhor. Ela, portanto, será guardada pelo Senhor. No versículo 10, essa promessa. Lá em Isaías, no capítulo 43, podemos ver no versículo 2, vamos lá, no versículo 2, dizendo: quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Então, sermos guardados pelo Senhor em qualquer situação, perspectiva ou lugar. Venho sem demora, conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Aqui ele faz, então, mais uma alusão à sua vinda, à sua segunda vinda. E somos, então, encorajados a perseverar, conservar o que temos. O que é que nós temos? Temos a fé, como um dom que Ele mesmo nos deu, guardada no nosso coração, conservar a fé e o amor por Ele, até que Ele venha. Também veremos um novo nome de Cristo no versículo 12. Agora, passando à segunda carta desta aula, que é a Laodiceia, no capítulo 3, nos versículos 14 a 22. Vamos à leitura. Ao anjo da igreja em Laodiceia, escreve: estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. Assim, porque és morno e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Pois dizes: eu estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma, e nem sabes que tu és infeliz. Sim, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo, para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungir os olhos, a fim de que vejas. Eu repreendo e disciplino a quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele, e ele comigo. Ao vencedor, dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Aqui temos algumas ruínas de Laodiceia. Atualmente é basicamente um deserto, ex-Issar, cercada por águas termais. E esta cidade, na época, ela era uma cidade muito próspera e era muito progressa na área de ciências, principalmente da medicina. Lá eles produziam muitos remédios, né? E havia remédio principalmente para os olhos. Por isso que ali o Senhor Jesus recomenda para que essa igreja comprasse colírio para os olhos, para que elas pudessem ver, porque a igreja, os irmãos ali, estavam como que cegos espiritualmente, não podiam ver o próprio Senhor e a revelação do Senhor. Era mais conhecida por sua riqueza, extremamente, havia uma opulência na cidade de Laodiceia, localizada na confluência de 3 grandes estradas, portanto havia muito movimento, pessoas muito abastadas viviam nessa cidade e também faziam parte da igreja. Era um lar de milionários e financistas. Provocou em Cristo a ânsia de vômito. Por quê? Porque essa igreja tinha uma coisa que o Senhor não pode suportar, que é a mornidão. Ou seja,
uma igreja acomodada. Uma igreja que, se fosse olhar para ela assim, não dava para apontar grandes defeitos, aparentemente. Mas ela não tinha nenhuma vibração, não tinha um amor intenso pelo Senhor. Ela estava simplesmente acomodada, essa é a palavra. Como que dizendo assim, está tudo muito bom, não precisa melhorar, acho que nós estamos muito bem. E até se vangloriar achando e tendo um conceito muito além e acima desse mesmo do que realmente eles eram. Então, uma falsa realidade com respeito a si mesmo, achando-se realmente muito, muito espirituais e que tudo estava bom. Mas essa é um estado de mornidão que Jesus chama e que ele não suporta. Cristo se autodesigna como a testemunha fiel e verdadeira. Tal como ele se referiu ali na igreja de Pérgamo, quando se falou de Antipas, ele chamou o meu fiel e verdadeira testemunha daquele irmão que foi martirizado. Né? O Senhor se apresenta como fiel e verdadeira testemunha. Ele é o princípio da criação. Ele é o primogênito da criação. Lá em Colossenses, no capítulo 1, 15 a 18, é magnífica a apresentação gloriosa do Senhor ali. Ele é a imagem do Deus invisível, né? O primogênito de toda a criação, o primeiro e o último. Aconselho-te, vejam vocês que apesar dessa mornidão, ainda o Senhor, com carinho, com amor, porque Ele ama essa igreja. Ele diz, eu amo a todos, eu disciplino e repreendo a todos a quem eu amo. Ele fala para essa igreja. Então ele aconselha essa igreja, né, a se arrepender, a comprar colírio para os olhos, né, e vestiduras para cobrir a sua nudez. É uma disciplina amorosa do Senhor. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Primeiro ele chama ao arrependimento. E depois do arrependimento, então ele convida para a comunhão. Esse versículo é muito usado, eu já vi muitas vezes as pessoas usarem esse versículo de abrir a porta do coração, né? Jesus está dizendo, olha, abre aí a porta, eu estou batendo na porta. Se você abrir a porta, eu vou entrar, né? E vou cear com você, no sentido da pessoa aceitar a Jesus ou receber Jesus como Salvador. Mas essa é uma palavra dirigida já para cristãos. E aqui essa questão de entrar, né? Abrir a porta e entrar e cear juntos, está falando de comunhão com Ele, a comunhão da igreja, do corpo de Cristo. Ao vencedor, dar-lhe-ei sentar-se no trono comigo. Vejam vocês aí, finalmente, então, dessas 7 igrejas, temos esse quadro que ajuda muito na questão dos aspectos mais importantes. Vamos rapidamente repassar. Por exemplo, há o elogio, a crítica, a recomendação, desobediência do momento e exortando a obediência. No elogio, a igreja de Éfeso, ela tinha perseverança, era firme na doutrina, muito ética, examinava aqueles que se diziam que eram apóstolos e não eram, então era uma igreja muito aplicada. A igreja de Esmirna, ela tinha uma fidelidade e era muito pobre, mas uma igreja que amou muito o Senhor, apesar do intenso sofrimento por que passou. Pérgamo, nós temos a fidelidade também e o martírio, que está ali registrado de Antipas. Em Tiatira, o elogio, muitas obras, amor, fé e perseverança. Em Sardes, poucas pessoas fiéis, mas encontrou em Sardes pessoas que se mantiveram firmes no Senhor. Filadélfia era uma igreja fraca, mas muito fiel, que guardou a palavra do Senhor e não negou o nome do Senhor. E Laodiceia não tem nenhum elogio, essa última carta que acabamos de ver. Então a crítica de Éfeso é a perda do primeiro amor. Esmirna, nenhuma crítica. Pérgamo,
uma impureza doutrinária e moral. Tiatira tolerava Jezabel, a grande meretriz Jezabel, né, que tolerava ídolos e também a prostituição. Sardes, que tinha a aparência de estar viva, mas estava morta, interiormente morta. Filadélfia, nenhuma crítica. Como eu disse, Esmirna e Filadélfia foram as únicas igrejas que não foram criticadas pelo Senhor. Laodiceia, essa mornidão, que na verdade representava ainda esse orgulho próprio, né, de estar inchada em si mesma. Eu não preciso de nada, eu estou muito bem. Ou seja, uma autodependência e uma total independência do Senhor. Né? Recomendações nós vemos lá em Éfeso para que se arrependesse e retornasse ao primeiro amor, porque ali houve um esfriamento do amor, apesar de ter um zelo muito grande pela palavra. Esmirna, não temer o sofrimento, permaneçam firmes ali. Em Pérgamo, é uma recomendação para o arrependimento. Tiatira, aos infiéis, já é tarde demais. Aos fiéis, que permaneçam no Senhor. Sardes, um chamado ao arrependimento. Filadélfia, para conservar o que tem. E Laodiceia, arrependimento, para que se humilhe, possam abrir a porta para Cristo no sentido da comunhão. A grande recomendação, na verdade, geral, é uma chamada ao arrependimento para a igreja. E através dos séculos, a igreja do Senhor que caminha nessa terra tem que estar exercitando dia após dia um coração sincero, quebrantado de arrependimento. Desobediência do momento. Olha, eu vou remover o candeeiro de vocês se vocês não se arrependerem. E interessante que Éfeso, ela desapareceu do mapa, era tão próspera, né? No sentido de que não tem nenhuma igreja ali. Esmirna, nenhuma desobediência. Em Pérgamo, eu sofrer a espada que sai da boca de Cristo. Tiatira, morte. Sardes, iam enfrentar a Cristo. Filadélfia, nenhuma desobediência naquele momento. E Laodiceia, que ele viria disciplinar e repreender. A obediência daqueles que, então, permanecerem ali firmes em obediência a ele. A igreja em Éfeso, eles iriam se alimentar da árvore da vida. Esmirna, a coroa da vida, e não experimentariam o dano da segunda morte. Pérgamo, o maná escondido seria dado a ela. E um novo nome, escrito numa pedrinha branca. Tiatira, autoridade sobre as nações. E eles iam provar da estrela da manhã, que é Jesus Cristo. Em Sardes, vestes brancas e um nome no livro da vida. Filadélfia, 4 grandes galardões. E Laodiceia, cear com o Senhor Jesus, sentar-se no trono juntamente com Cristo. Então, este resumo fecha esta primeira sessão entre as 7 sessões paralelas do estudo do Apocalipse. Próxima aula, vamos começar a segunda sessão a partir do capítulo 4, que vai até o capítulo 8. Até lá, se Deus permitir. Um abraço.